esclarece que esses vídeos que a gente está passando, com as mensagens, fazem parte do primeiro trabalho, trabalhando junto para vocês, que é para harmonizar, a gente se harmonizando e atraindo para nós as boas energias que aqui estão, que muito bem antes da gente chegar aqui, os tarefeiros da seara do Cristo, da espiritualidade maior, já deixaram aqui para nos receber essas boas energias. A segunda parte, após esses vídeos, nós temos 2 estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que são feitos pelos nossos trabalhadores aqui da casa, da fluidoterapia, que é um estudo do Evangelho, para a gente entender um pouco melhor das passagens do Cristo. E após essas 2 palestrinhas, a gente tem os passes e com a água fluidificada. E a gente esclarece também que aqueles que não forem à Câmara de Paz, que não irão aos passes, que possam se manter em silêncio, colaborando com os trabalhadores de ambos os planos, para que os nossos irmãos que adentrarem na Câmara de Paz recebam na totalidade tudo o que vier buscar. E da mesma forma a gente que se encontra aqui no salão também. E hoje teremos a Leia e o Rogério, que esclarecerão um pouco mais de alguns dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. E como todos os trabalhos da Casa Espírita, a gente sempre começa com uma prece. Eu convido a todos a sentarem confortavelmente nas cadeiras, fecharem os olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a equipe espiritual que comanda esse trabalho aqui na casa, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, recebendo essas benesses que estão nos envolvendo nesse momento. Obrigada, querido Mestre, por tanta bondade, tanto amor a todos nós. Que possamos ouvir os estudos de hoje do Evangelho e entronizá-los nos nossos corações, para que possamos pôr em prática todos os dias da nossa existência. Gratidão por tudo, Mestre, e que assim seja. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar do item 10, do capítulo 12 do Evangelho, falar sobre o ódio. Coisa chata, né? A gente podia falar sobre o amor o tempo todo, mas o ódio existe, então a gente tem que falar sobre ele. A imprensa, atualmente, coloca a gente a par de brigas, dissensões, violências. Bom, é só você ligar a televisão, a gente já sabe, né? O que nos espera. Parece até que o ódio virou moda. A gente tem no nosso país o nosso mandatário maior e a Corte Suprema em pleno pé de guerra, né? Liga lá a televisão que vocês vão ver em todos os canais. No mundo a gente tem a Rússia e a Ucrânia, uma briga insana, né? Quantos inocentes perderam a vida já? Por causa de ganância, por ódio. Então, sem falar no Brasil, voltando ao nosso país, os casos de feminicídio. Mais uma vez a imprensa estraçalha, né? Porque conta com minúcias, casos horrorosos do feminicídio. Então a gente está falando, o que a gente pode esperar disso tudo? O que pode depreender disso tudo? Qual a lição que nós tiramos de tudo isso? Que a gente certamente está falhando na nossa vigilância interna. Vocês podem dizer, poxa, mas está acontecendo lá na Rússia, está acontecendo lá em Brasília, o que eu tenho com isso? Temos, né? A nossa psicosfera, a psicosfera do planeta, ela agarra cada pensamento negativo que nós emitimos.
Infelizmente, durante as 12 horas do dia, a gente deve parar para pensar positivamente, vamos dizer, sendo bastante otimista 1 hora do dia. O resto a gente briga no trânsito, briga em casa, briga no trabalho, briga na escola. Se não briga, pensa em briga. Se não pensa em briga, pensa com raiva. Isso tudo vai para a psicosfera do nosso planeta. Então ela gera um cinturão de negativismo que se transforma em rancor, em ódio, e as pessoas dotadas de poder e de vontade de brigar por esse poder agarram esses sentimentos que transitam em torno e pegam para si. E é claro que nós sabemos que nós não somos sozinhos, né? Nós temos inúmeros espíritos à nossa volta. Então, dependendo do nosso núcleo vibratório, dependendo de como nós estamos pensando, a gente atrai para si todos esses espíritos loucos para incutir briga, para incutir ódio. E é isso que está acontecendo. Os centros espíritas, as igrejas, os cultos, todos eles pedem que a gente vibre positivamente, né? Aqui nós falamos em vibração positiva. Outros segmentos religiosos falam em pensamentos positivos, em fazer orações, o que vem a dar na mesa. Para quê? Para a gente tentar melhorar o ambiente astral do planeta, para que essas coisas parem, ou pelo menos comecem a se pensar num termo, né? Então nós estamos deixando realmente a nossa vigilância interna de lado. Os absurdos que a gente vê na rede social hoje, né? Infelizmente, essas nossas gerações, as que estão convivendo conosco, nós somos da geração do nascimento das redes sociais. E como tudo que é novo, é difícil de ser utilizado com acerto logo de cara. Então, o que a gente tem visto, né? Fake news de um lado, gente brigando através da internet. São essas redes sociais que estão se prestando muito mais ao malefício do que ao benefício, não é verdade? Então a forma de indignação, a nossa sede de justiça, porque a gente vê tanta injustiça atualmente, se transforma no quê? Em ódio. E o que é o ódio? O que vem a ser o ódio? É a manifestação do mais primitivo sentimento do homem, que ainda guarda no espírito em evolução os resquícios do instinto de conservação sob a forma de defesa e de amor próprio. Então, o que é o ódio? É a manifestação mais primitiva que nós temos. Ele nasceu conosco lá atrás. No nosso caminhar em direção à evolução, nós já teríamos que ter deixado de lado esse sentimento negativo e não mantido acesa essa chama e cada vez mais alimentada, né? O ódio se manifesta desde as formas mais sutis dissimulado na hipocrisia social, isso a gente conhece, né? Aquela festa que você vai, você não acha ninguém que você goste, você não vai sair xingando, porque nós temos o verniz social, não é? Então a gente cumprimenta, fica quietinho, destila pensamentos de ódio. Isso é o quê? A hipocrisia social, né? Que é a forma de antipatia mais branda. Até os atos mais cruéis e brutais de violência. Do ódio decorrem vários sentimentos. O rancor é a permanência do ódio naquele que promete o revide pelas ofensas sofridas. Então eu sinto rancor porque eu preciso me vingar da pessoa que me feriu, da pessoa que me maltratou. Esse rancor vai crescendo. Se eu conseguisse pelo menos amainar o sentimento,
Mas infelizmente quem odeia, sente e bota, cultiva esse sentimento negativo e faz com que ele cresça. A verdade é que a gente coloca fermento no nosso ódio. Porque quando está amainando, você para pensar na pessoa, aí você busca os defeitos que você conhecia dela há tanto tempo, aí você busca as atitudes infelizes que ela tomou com relação a você e que você nem se lembrava mais. Quantas vezes, na briga de casal, uma briga simples, se transforma numa coisa impensável, terminando no divórcio. Porque aí começa a vir a lembrança dos problemas que foram causados durante a relação. Uma relação não é fácil, né? A relação conjugal não é fácil. Se você não souber relevar, entender, você não consegue manter um casamento. Mas quando a gente briga, o que acontece? Tudo aquilo que já estava esquecido lá atrás vem à tona. E o ódio, você está alimentando, ele vai crescendo. E ele vai não crescendo tão rápido que, infelizmente, muitas vezes, realmente deságua no divórcio, né? Agressividade. Ela externa um estado íntimo de ódio em forma de rancor, cólera, cobiça, ciúme, ressentimento, tudo misturado. Então nós já temos do ódio o rancor e nós temos a agressividade. O ódio é uma paixão inferior. Claro que é, né, gente? É uma paixão inferior. É um sentimento mesquinho, egoísta, que a gente desenvolve quando a nossa sintonia está muito baixa. Quem anda ligado aos mundos superiores, aos espíritos melhorados, não sente ódio. Porque se nós estamos aqui em cima, nós vamos nos ligar, a nossa sintonia vai estar conectada a bons espíritos, aqueles que nos inspiram amor, bondade, compreensão, humildade, entendimento maior. Quando a gente, por qualquer motivo, desce esse nosso teor vibratório, como é que você desce? Por exemplo, acordei cedo, levantei, o café estava sem açúcar. É uma coisa simples, mas para mim aquilo já virou o mundo. Por que ele não pôs açúcar no café? Aí, o meu nível mental desce, porque a minha alegria já saiu pela janela. Quando eu acordo de bom humor, e vem os filhos exigirem isso e aquilo, eu quero ir para a escola agora, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você se vê atarantado. Quando você chega no escritório, no emprego, seja onde for, o seu chefe começa a te cutucar. Então nós temos no dia a dia as experiências no trânsito que são terríveis. Então nós temos no nosso dia a dia inúmeros motivos para decair o nosso teor vibratório. Claro que a gente tem também a maneira de não deixar cair. É só nós nos conectarmos mais alto. Alguém vai brigar comigo no trânsito? Deixa de lado. O café estava sem açúcar? Tudo bem, eu ponho açúcar. Tem muito serviço? Paulatinamente eu vou fazer. Faço um agora, o outro daqui a pouco, o outro depois. Não me deixo afetar por sentimentos negativos. O que acontece com o meu teor vibratório? Sobe. Eu não vou me deixar afetar, porque eu estou conectada a pessoas melhores, a espíritos melhores. Então o rancor, a agressividade, o ódio ficam de lado. Eu não estou órfã de ajuda espiritual, é só eu querer. Só que eu preciso me esforçar. Porque o ódio é uma paixão inferior. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso me deixar levar por ele, saio matando, estuprando, etc. e tal, ou mantenho o meu nível elevado. Quando a gente deixa a nossa sintonia muito baixa, nós ficamos mais vulneráveis. Qual que é o próximo passo
desse vulnerável? É a gente achar que está sempre sendo injustiçado. Quando a gente briga porque está trabalhando demais, a última frase é: ninguém faz nada, ninguém me ajuda. Estou morta de cansaço. Isso é o mais comum. Então a gente se sente injustiçado. Aí o que acontece? As pessoas começam a se afastar da gente. Porque ninguém aguenta a gente reclamando demais, não. E essas pessoas que odeiam, elas criam uma nuvem espessa à volta delas. Claro, né, gente? Se o meu teor vibratório está aqui, eu vou chamar pela afinidade aqueles espíritos da pior espécie. Aqueles que odiavam quando vivos e que continuam odiando agora em espíritos. Então eu só vou trazer para o meu lado coisas ruins, sentimentos negativos. Aí o que acontece? Eu crio essa nuvem espessa. Não tem gente que às vezes você chega para conversar, você se sente mal. Parece que a pessoa só tem coisas negativas para te falar. E queixa sem parar do mundo, ninguém presta, nada tá bom, né? Ao contrário, tem pessoas que te levam para cima, que com 2 palavras te põem numa boa, né? Te insuflam energias positivas, jogam um pouco de simpatia para você. Então nós temos os 2 polos, mas infelizmente o mais ativo é aquele do ódio. Infelizmente, porque no estágio evolutivo que nós estamos, é muito mais fácil a gente se conectar com o nosso teor vibratório lá embaixo do que lá em cima. Porque a gente se deixa levar. Quando alguém me xinga no trânsito, eu xingo de volta. Quando alguém me pede alguma coisa que eu estou muito atarefada, eu falo, vai fazer, eu não tenho tempo. Então a gente revida, a gente não aprendeu ainda. Quando nós queremos muito uma coisa ou alguém, nós ficamos obstinados. A gente quer conseguir aquele objeto do desejo. E se a gente não consegue, a gente culpa as pessoas, o mundo, pela nossa incapacidade de ter aquilo que a gente quer. Até que limite o ódio pode nos levar? Até onde ele pode nos levar? Nos momentos em que a gente perde a cabeça, nos momentos de raiva profunda, nós somos levados a perpetrar os atos mais indignos de violência, de agressividade. Nós causamos dissensões e, o pior de tudo, nós causamos mortes. Contraímos dívidas para muitas existências, né? Então a gente tem visto por aí casos de feminicídio de monte. O que é isso? É quando explode, você vai odiando, deixando o seu nível baixar, vai odiando, vai trazendo aquele monte de espíritos loucos para te botar a perder, até que chega um momento em que você baixou demais. Aí você baixou a guarda, está aberto a receber todas as influências negativas do mundo. Até a faca ou o revólver é trazido para pertinho de você. Ou você é intuído aí onde eles estão. Provoca uma briguinha de nada e de repente quando você vê, está ali. A tragédia consumada. Quais os motivos que nos levam a odiar alguém? Em geral, o ódio é despertado por humilhações sofridas. Quando a gente é maltratado, traído na confiança, no nosso afeto. No atual nível evolutivo que nós temos, realmente as traições no afeto e as humilhações sofridas são o instrumento, a ferramenta que leva, né, que se levanta contra as pessoas que a gente quer fazer mal. Encontramos também muitas antipatias. Quantas vezes você entra num lugar, ou então no mercado que seja, você encontra uma pessoa, você se dá momentaneamente a simpatia que você sente gratuita.
E às vezes você está numa festa, em algum lugar, você conhece uma pessoa e ela te causa um ranço, uma antipatia que você não sabe explicar. Mas o Espiritismo não tem explicação para isso. Porque não é possível você chegar numa festa, gostar de um e odiar outro. Se aquele lá não fez nada para você, por que essa antipatia? Com certeza ele sentiu a mesma coisa. Ou sentiu medo, mas alguma coisa negativa tanto quanto você. Isso é explicado por aqueles ódios que vêm vindo de existências recônditas lá atrás, quase sempre fruto das nossas paixões mal contidas, né? Então são aqueles inimigos que a gente teve lá atrás e que encontra só de passagem. Aí você não quer nem manter contato com essa pessoa, porque você já não gosta dela, não é verdade? Na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem fé, sem Deus. Então, a gente pode, dentro do feminicídio, explicar isso muito bem. Porque quando o casal se uniu, pelo menos a paixão devia existir, não é verdade? Houve uma convivência, houve um afeto, então existiu. Como nós dizemos aqui, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado. Então esse amor dos cônjuges, por uma série de motivos, ao longo do tempo, ele foi desvirtuado, até que virou um ódio. Começa com a desconfiança, às vezes o casal quer se separar porque não aguenta mais, uma das partes não suporta viver sem, porque é um amor desvirtuado, é um sentimento desvirtuado, você não suporta, mas não quer ficar longe, e é onde acontecem tantas tragédias diárias, não é? Que a imprensa nos coloca a par. Por que que isso acontece? Porque as pessoas estão sem Deus no coração, estão sem fé, não acreditam em nada, se acham o dono da bola. Eu sou eu, não preciso de ninguém. Então, meu sentimento, ele não é um sentimento puro, um sentimento calcado no amor divino, um sentimento calcado em todos os preceitos que Cristo nos deixou. Eu não acredito em nada disso. Então, ou anda como eu quero, ou vira ódio. E esse ódio pode, essas grandes expressões afetivas terminam realmente em paixões desorientadas e grandes tragédias. E deixam um rastro de destruição, porque geralmente as crianças são as grandes vítimas, não é verdade? E essa relação de amor e ódio pode ser explicada pela ambivalência emocional. Ora, eu amo, ora, eu odeio, eu nem sei o que eu quero mais. Se eu fico junto, eu quero matar. Se eu saio, eu sinto falta. Então, uma ambivalência emocional muito grande. O que eu precisaria fazer? Um auxílio, um tratamento, tanto físico quanto espiritual. Mas eu preciso desse auxílio. Agora, quem disse que usando do nosso orgulho e egoísmo, nós conseguimos entender a tempo isso? Eu vou dar uma de fraca e dizer, não, eu estou precisando de auxílio mesmo, eu estou meio louca. Claro que não. Eu mantenho essa ambivalência. Se eu conseguir passar por cima disso tudo, não vai dar problema, mas invariavelmente eu não consigo, eu caio na primeira. E é onde acontecem as tragédias, né? Só a evangelização do homem vai conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Só a evangelização, só Deus, só a religião, nem a religião, a fé, só a fé pode nos fazer transitar por um caminho seguro. Conseguir segurar as nossas paixões. Porque, como diz Joana de Ângeles, a raiva não é uma emoção negativa. Olha o que Joana de Ângeles fala.
ela não é uma emoção negativa, ela é um sinal de alerta, como a febre. Quando a gente tem febre, imediatamente o médico vai procurar a causa da febre. A febre é um sinal de que alguma coisa não está indo bem no organismo. Não é assim? A raiva é um sinal de alerta. Nós precisamos dar atenção, tentar compreender o porquê desse sentimento desvirtuado. E tentar resolver o conflito da melhor maneira. Não se deixar levar por ele. Segundo Joana de Ângeles, sentir raiva é natural no nosso plano evolutivo, né? Nessa caminhada que estamos fazendo. Então, sentir a raiva é natural. Canalizar a raiva até que ela se dissolva é que está o X da questão. E é isso que nós temos que fazer. É isso que é o saudável e o lúcido. Você sente a raiva, vai canalizar essa raiva e trabalhá-la até que você consiga dissolvê-la. Eu discuti aqui em casa, eu não vou levar essa discussão adiante. Dou uma saidinha, esfrio a cabeça, a água da paz do Chico sempre funcionou e vai funcionar. Encho a minha boca de água, mas não engulo, fico com ela dentro da boca, até o sentimento amainar. Quando amainar, que eu posso raciocinar sem a paixão, eu engulo a água. Certeiramente eu não vou mais revidar a briga, ela vai terminar ali. E os efeitos do ódio em nós? Quando nos deixamos dominar, nos expressamos através de palavras ofensivas, cerramos os maxilares, que chega até a doer, né? Fecha o punho e solta faíscas vibratórias negativas para todo lado, sintonizados com essas entidades malévolas que nos envolvem, instigando-nos até ao crime, se nós deixarmos. Nem os nossos piores inimigos podem fazer tanto mal quanto nossos próprios pensamentos. São eles que nos dirigem, os pensamentos. Tanto podem ser santificados quanto terríveis. As origens das manifestações de ódio estão dentro de nós. Portar o ódio é como carregar lixo na alma. É uma grande verdade. Porque quando eu odeio, eu não estou em paz. Eu não estou bem. Tudo isso reflete no meu corpo físico, não é? Então eu vou somatizando esses sentimentos negativos que refletem em dor de estômago, etc. e tal, né? Está provado que o ódio, a raiva, a mágoa causam doenças graves em nosso corpo somático. É uma grande verdade. O câncer é uma doença proveniente de situações emocionais graves que algumas pessoas passam. Claro que não é uma regra geral, mas algumas pessoas desenvolvem após um grande trauma. E isso já foi comprovado pela medicina. Nesse mundo incipiente, destituído de valores morais, nós temos que passar por provas dolorosas. E nada melhor do que a dor para purificar o nosso espírito. Isso porque a gente não consegue melhorar na bonança, infelizmente, né? Sejamos sábios e inteligentes. Vamos guardar ódio nem rancor que vão desestruturar o nosso íntimo. Ao invés do ódio, vamos vibrar no amor, na tolerância, na compreensão, sobretudo mantendo nossos pensamentos elevados, conectados aos bons espíritos, para que eles nos insuflem pensamentos de amor ao próximo, nos insuflem tolerância, compreensão. Quem mais tem a ganhar com isso? Nós. Muito obrigada.